A paz, amados, Deus vos abençoe poderosamente e a gente se prepara para esse terceiro dia de oração, nessa consagração, que com certeza nos levará a desfrutar do poder e das maravilhas do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Eu sinceramente espero que vocês estejam firmes no jejum e nas orações, para que realmente esse ano de 2023 seja um diferencial na sua vida, seja um divisor de águas na sua vida. Que Deus possa te abençoar, que Ele possa te guardar. E a gente se prepara nesse dia para falar um pouquinho do que é ser adornado no combate espiritual. Mas antes, irei eu fazer uma pergunta que para mim é de suma importância. Vocês estão conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio? Vocês estão conseguindo acompanhar a forma com que eu tenho explicado as partilhas? Porque isso também é importante. A didática tem sido clara. Toda live é para o seu crescimento e seu adestramento enquanto pessoa. É uma pergunta que eu acho que é importante fazer, porque para que a gente saiba se o caminho adotado tem sido um caminho coerente. Então, se você dissesse, não, estou conseguindo, bendito seja Deus. Marcela está dizendo, acho que sim, ou é sim ou é não, Marcelo, porque eu acho ele está no meio do caminho. Obrigada, Auler. Isso é importante, porque eu vou melhorando também a minha forma, né? A minha didática, a forma de expressar o que eu estou sentindo, a forma de expressar aquilo que vem ao meu coração e que Deus fala comigo. Amém? Então vamos começar. Hoje eu escolhi como tema para essa partilha algo que faz muito sentido na minha vida pessoal. E eu sinceramente espero que faça sentido na sua vida também, que é ser adornado pelo combate espiritual. Adornado para o combate espiritual, desculpa. Adornado para o combate. Quando a gente pensa em luta espiritual, em batalha espiritual, a gente já tem aquela visão de demônio. O demônio está vindo em minha direção. E eu quero desmistificar algumas coisas e também cortar alguns misticismos e para a gente trabalhar essa realidade com muita ênfase. Essa partilha de hoje ficou gigante. Eu vou tentar sintetizar o máximo possível para que a gente não tome muito tempo da live falando. E eu que gosto de falar, é bem da natureza da Alessandra falar, eu gosto muito de falar, mas eu tentarei sintetizar, tá? Então vamos lá. O que é ser adornado para o combate? Primeiro eu preciso entender o que é o combate espiritual. Ele é real, mas como eu disse em duas lives, nas duas primeiras lives, Deus tem inimigos, mas Ele não tem rival. Então, quando eu penso em combate, eu já sei quem ganhou. Quando eu penso em combate espiritual, eu já sei quem ganhou. O meu Deus, Ele é poderoso para fazer e Ele faz. E aí a gente vai entendendo que na batalha existe a força do bem, a força do mal. A força do mal, ela sempre vai puxar você para o lado das trevas. A força do bem, ela sempre fará com que você venha fazer oposição direta ao reino das trevas. Então, se de um lado as trevas te puxam para o lado dela, a força do bem faz com que você tenha um desejo de oposição. Uma das coisas que não é dita e que é muito importante, Ale, eu estou vivendo uma batalha na minha vida, na minha família, o que é muito comum para um cristão, é bem comum. Então, para o cristão viver uma batalha é uma coisa muito comum, porque desde o dia que você decide ser de Deus, você já está dizendo, eu já escolhi o meu lado. Só que existem pessoas que começam a orar e vão mandando o demônio sair. Sai, demônio, sai daqui, você não tem poder sobre mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto a sua vida não estiver em alinhamento, você não tem autoridade sobre o mal. E isso é bem sério. Enquanto a sua vida não estiver em alinhamento, você não tem autoridade sobre o mal.
Então, é muito importante a gente trabalhar nesse aspecto, e eu vou falar com muita tranquilidade para você entender. É possível que você vença qualquer realidade. É possível que você vença, sim, as batalhas. Mas é interessante você entender. Quando o inferno, ele olha para mim, não sou eu que tenho que expulsá-lo. É ele que tem que olhar para mim e falar que não dá. Em algum momento eu vou verbalizar a autoridade que Deus coloca no meu coração. Em algum momento eu vou externar a minha oposição contra as trevas. Mas é preciso que o inferno, quando olhar para mim e para você, ele não ache espaço. O que afugenta o demônio não são as nossas palavras. O que afugenta o demônio é a nossa comunhão com Deus. E uma das coisas mais sérias que tem acontecido nesse tempo, quando o inimigo quer te derrubar, a primeira coisa que ele faz, ele quebra a sua comunhão com Deus. Tô falando baixinho, gente? Sério? Então vamos lá, vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá? Mas vocês viram que eu tô numa vibe completamente diferente, né? A maturidade faz isso com a gente. Mas vocês estão me ouvindo? É só para eu entender. Estão me ouvindo? Sim ou não? Dá para entender o que eu tô falando? Tá tudo normal? Ah, então tá bom, tá. Obrigada, Jaque. Olha só. Quando eu estou em batalha e ela é real, todas as vezes que eu faço oposição direta ao reino das trevas, ao reino não, ao império, porque reino é só do Senhor, ao império das trevas, eu preciso entender que não são as minhas palavras que dão ordem no mundo espiritual, é a minha vida. E quando a gente vai falar de batalha espiritual, muitas vezes nós pensamos só naquele lado da guerra que eu fico mandando o capeta sair, que o capeta isso. Lembra de uma coisa, cuidado com o misticismo. O demônio não é maior do que Deus. Na batalha, venceu e vence Deus. E se eu estou andando com o Senhor, eu vencerei também. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Então, primeira palavra de hoje, Hebreus 2, versos 1. Jamais desvie, grava isso, jamais desvie do que você tem aprendido da parte de Deus. É ordem. Jamais se desvie daquilo que você tem aprendido da parte de Deus. O que Deus tem te ensinado, o que você tem ouvido, o que você tem aprendido ao longo da caminhada. Alessandra, eu estou esfriando. Senhor, eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Eu não vou vencer batalha se eu não tenho vida de oração. Eu não vencerei batalha se dentro de mim ainda existe trevas. Por quê? Satanás, ele não impera nas trevas. E se ele encontrar trevas em mim, nas minhas posturas, no meu caráter, no meu posicionamento, se ele encontrar trevas em mim, eu não tenho como fazer oposição a ele, porque tem brecha. A importância de nós pensarmos com uma mente totalmente renovada. Primeira coisa, na batalha, na guerra, existe uma decisão. A decisão é, Senhor, eu sou tua. Faça de mim sua morada. E ensina-me a ser aquilo que é necessário que eu seja. Por isso eu começo com Hebreus 2, versos 1. Até utilizei de uma tradução que eu gosto muito, mas o sentido em todas as Bíblias é o mesmo. Jamais desvie do que você tem aprendido da parte de Deus. Nós temos hoje uma igreja abarrotada em alguns aspectos, correndo atrás de pessoas, e não tem problema nenhum você gostar de pessoas, tá tudo bem. Só que antes de pessoas vem Deus. Nós temos hoje um povo que clama, que chama por Deus, pelo Espírito Santo, mas não vive endireitamento de vida.
E nós não viveremos o sobrenatural se não houver um direitamento na nossa vida. Nós temos hoje um povo que vai só de uma live para outra, mas não busca secreto, vida íntima com Deus, que é quando eu largo tudo e vou para o secreto com o meu Senhor. E nós estamos esperando que Deus desça para fazer coisas maravilhosas e que o demônio saia quando eu disser assim, sai agora em nome de Jesus. E aí ele vai dizer assim, ó, Jesus eu conheço, mas você, eu não conheço não. Entenda essa maturidade nesse nível que nós estamos agora, terceiro dia de consagração. É importante que você aprenda isso, porque em algum momento do ano de 2023, será necessário que você se levante com autoridade espiritual, erga a tua mão e diga em alta voz, Satanás, aqui você não tem poder, porque aqui é território santo. Eu sou território santo. A necessidade de nós nos posicionarmos, gente, com uma maturidade sem ilusões, a necessidade de nós nos posicionarmos com clareza, a necessidade de nós nos posicionarmos sem alienação e a necessidade de nós voltarmos a experimentar da graça de verdade, da oração que faz o nosso coração tremer. Uma oração que faz menos barulho na terra, mas faz barulho no céu. Uma oração que a nossa vida em retidão atrai favor de Deus para a terra. Isso é entender batalha. Isso é entender batalha. Então, o primeiro passo para ser um guerreiro, vencer, é ser uma pessoa alinhada na vida oracional. Ponto. Se eu não rezo, já era. Se eu não rezo, já era. Qual que é o primeiro ponto, então, Alessandra, que você, sob a sua ótica, entende batalha espiritual? A primeira coisa que eu preciso entender é o alicerce. Primeiro aspecto, o alicerce tem que estar firme. Se a gente não constrói um alicerce sólido, seguindo os padrões de construções firme, e eu estou sob a rocha, quem é a rocha? Quem é a rocha? Eu preciso construir um alicerce sólido e firme na fé, no caráter, nas decisões, no posicionamento. Sim, sim, não, não, acabou. É sim, sim, não, não. O que passar disso não vem da parte do Senhor. E eu queria que você prestasse muita atenção, por isso eu vou desativar os comentários, para que você foque no que eu estou falando. E ainda existem pessoas que entram em lives, elas não entendem o que está acontecendo espiritualmente aqui. Porque elas estão tão focadas no problema delas que elas esquecem de focar em Jesus. E eu falo no amor. Eu vou falar no amor. E eu sempre farei lives de uma forma diferenciada, porque eu creio que quando você entende a força da palavra de Deus na sua vida e na sua história, você vence. Então coloca agora a sua atenção naquilo que Deus está ministrando ao seu coração através dessa partilha. É muito sério. É muito sério. E como a gente tem hoje uma era de um povo viciado em live, que só fica pedindo oração, mas não entende que a força não está em você pedir oração. A força está em você dobrar o seu joelho, porque quando você dobra o teu joelho, o céu desce. Ai, Ale, você está falando que eu não posso pedir oração? Não disse isso. Pelo contrário, você deve pedir sim. Mas a primeira pessoa a orar é você. A primeira pessoa a pagar o preço é você. A gente já vai desconstruindo uma mentalidade de um povo bebezinho espiritual que só fica me dá, Senhor. E a gente começa a construir uma mentalidade de um povo que avança em autoridade. De um povo que avança sabendo em quem tem colocado a sua confiança. E nós temos colocado a nossa confiança no Senhor, que é um Deus poderoso, que é um Deus forte. Amém? Vamos lá. Eu construo o meu alicerce firme sobre a rocha Jesus. Mas eu não fui criada para edificar minha vida sozinha. Não há edificação na minha vida se eu estiver só. A edificação da minha vida, ela se dá a partir daquilo que eu vivo com o céu. E por isso eu vou sendo edificada, você vai sendo edificado sobre a rocha. E vai havendo em nós um fortalecimento real nas 3 esferas. No corpo, na alma e no espírito. E quando essa fortificação real, essa fortaleza vem sobre a nossa vida, essa construção,
Essa edificação, ela existe. Nós estamos sendo preparados para destravar no mundo espiritual o que Deus realmente tem para nós. E nós estamos sendo encorajados a desmascarar toda e qualquer trama do mal. Por isso Deus diz, se você quer ser adornado para o combate espiritual, você tem que orar. Mas você tem que entender que o primeiro ponto é o alicerce tem que estar em bases sólidas. Nós somos concebidos para entregar nossa vida ao Senhor e devemos. Essa é a geração inconstante. Essa é a geração das musiquinhas, dos louvores que entram nos nossos ouvidos, fazem a gente chorar, mas não transformam a nossa vida. Essa é a geração que não se opõe a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Se não é de Deus, não é de Deus. Nós precisamos entender que o inimigo, ele só recebe ordens de quem já fez oposição direta com a vida a todo o sistema que ele construiu. Você vai entendendo que na batalha, por isso muitas vezes em libertação, quantas vezes uma pessoa está ali e cai manifestando num grupo de oração e a pessoa não consegue identificar se aquilo é demônio, se aquilo é humano, e aí se é demônio, meu Deus, eu tô com medo, eu quero fugir. Por quê? Porque parece que para nós, na nossa mente, foi colocado algo assim. O demônio é grande demais. Ele não é. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor em quem nós já temos a vitória. Tá entendendo a dinâmica? Tá entendendo a dinâmica? Grande é o Senhor em quem nós temos colocado a nossa vitória. E é possível estabelecer a nossa vida sobre uma fundação firme. 1 Coríntios 3:11. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado. Jesus Cristo, nossa vida alicerçada em Jesus. É isso que faz com que a gente vença. Nesse tempo de modismo, nesse tempo de arrepio, nesse tempo de esfriamento coletivo, um esfriamento espiritual coletivo. Ai, não dou conta de rezar. Ai, não dou conta de fazer jejum. Ai, não dou conta de ler a palavra. Ai, eu não consigo. São sempre as mesmas palavras. Ai, eu não consigo. Ai, isso não é pra mim. Porque é uma geração frouxa. E nós não somos essa geração. Porque nós conhecemos o Senhor. Se nós, porventura, já experimentamos algo com Deus, ele não é uma ilusão para nós. Ele é uma realidade. 1 Coríntios 3:11. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado. Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa rocha. Lucas 6:47-48. Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Nós ouvimos as palavras do Senhor. E, portanto, quando a colocamos em prática, nos tornamos parecidos, nos assemelhamos a Ele. Então, primeiro ponto, eu preciso entender que para eu vencer, sabe aquela batalha dentro da sua casa? Sabe aquela batalha que acontece na vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa? Sabe aquela batalha que acontece no seu trabalho? Aquela batalha que está acontecendo dentro do seu casamento? A batalha que acontece na tua vida profissional, na tua vida financeira, na tua vida espiritual? Pois bem, ela é real. Ela é real. Mas você precisa entender em quem você está sendo edificado. Deu para entender a colocação? Nós precisamos ter isso tão alinhado na nossa vida, para a gente não se perder por aí e ficar como bobos, sem entender batalhas. Ai, tô com medo da batalha. Tá, a batalha cansa e ela não vai parar nunca. Mas vamos falar sério. A batalha pode cansar. Mas eu já sei quem venceu. Por mim. Acabou. Eu já sei quem venceu por mim. Segundo ponto. Dentro da batalha espiritual. O inimigo de Deus é seu inimigo. O inimigo de Deus é seu inimigo. Talvez você não queira falar, olha, eu não quero falar sobre demônio, porque
Eu não quero atrair o olhar dele para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Desde quando você nasceu, ele já está te olhando. E outra coisa. Desde a fundação do mundo, desde o momento em que Lúcifer resolve criar uma rebelião contra Deus, ele já faz uma oposição a tudo aquilo que Deus criou. Então, nós estamos mais ou menos lascados. Nós estamos mais ou menos lascados. Por quê? O inimigo já está olhando para nós. Agora eu quero falar nesse tempo de tantas coisinhas distorcidas. Coloque a sua fé em Deus e vamos parar de brincar com aquilo que é sagrado. Vamos parar de brincar com aquilo que é sagrado. Eu creio em Deus só quando eu preciso dele. Aí eu vou lá e falo, Senhor, o Senhor pode me ajudar? Quando as coisas dão errado na minha casa, aí eu creio nele. Tirando isso, eu coloco a minha energia à lua, é o sol. Acorda pra vida, seja cristão de verdade, entenda, você tá numa guerra espiritual, tem um inimigo sim, que vai se levantar. E quando ele encontrar a brecha, ele vai te dar uma rasteira. E quando ele te der uma rasteira, ele vai vir levando tudo. Então é melhor a gente se posicionar em Deus. Nós já estamos envolvidos na guerra espiritual. Nós já estamos envolvidos na guerra espiritual. A sua maneira de reagir ao inimigo determina de que lado você está. A sua maneira de reagir ao inimigo determina de que lado você está e qual plano está sendo realizado. Ou você é de Deus ou você não é. E pronto, e acabou. Batalhas são vencidas na oração. Batalhas são vencidas no jejum. Batalhas são vencidas com endireitamento na alma. Batalhas são vencidas com decisões claras. Batalhas são vencidas quando eu faço oposição ao mal. Na minha casa você não tem poder, porque eu sou do Senhor. Você orando, porque minha família é do Senhor. Porque os meus filhos, marido, esposa, pai, mãe são do Senhor. Tudo que me pertence, pertence ao Senhor primeiramente. Portanto, eu já escolhi de que lado eu estou, Satanás. Pega suas trouxas e bata em retirada. Ale, olha, eu não quero saber essas coisas, não. Só quero saber das coisas do Senhor. É? Então fiquei negligente sem entender como o mal, ele dá umas pernadas de vez em quando. Ele não está em primeiro lugar. A gente só precisa entender que existe uma estratégia dele, que nós derrubamos essa estratégia orando, jejuando e tendo um comportamento de acordo com a vontade de Deus. Como que você vai mandar o capeta sair da sua família, da sua casa, soltar a vida do seu filho que pode estar envolvido num vício? Como que você vai mandar o capeta soltar a vida de um marido envolvido em pornografia, adultério? Como que você vai mandar o demônio soltar qualquer realidade que ele está aprisionando, porque ele aprisiona mesmo? Porque ele veio para roubar, matar e destruir? Se você não tem comunhão e se não há endireitamento na tua alma, você não tem força. Você não tem força. Por isso nós precisamos. Eu quero ser fortalecida na oração. Abre meu entendimento, Senhor. Na oração, todos os meus sentidos ficam aguçados em Deus. Na oração, meu coração está alinhado em Deus. Na oração, eu sou adestrada, adornada por aquilo que vem do céu para eu vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ai, Ale, olha, eu quero orar pela minha família, tanta luta. Tá, quem é você dentro da sua casa? Pensa nisso, porque se você vai orar, se você vai levantar um propósito de oração, de jejum, passa por uma limpeza interna, faz assim, peça ao Senhor para passar em revista. E aquilo que precisa ser consertado, que seja consertado. Como que eu posso orar pelo meu pai, pela minha mãe, se eu estou vivendo realidades que faz com que o demônio ainda me domine? Gente, isso é real. Isso é real. Terceiro aspecto. Olha, condicione-se a ser tudo que você pode ser. Condicione-se a ser tudo que melhor que você pode ser. Leia a palavra, estude a palavra, tenha seu momento de comunhão, de adoração. A pessoa que tem a possibilidade de Eucaristia diária, faça. Tem a possibilidade de rezar seu terço, reze. Tem a possibilidade de estudar na palavra, estude. Condicione-se.
a ser tudo o que você pode ser para você vencer. É isso que faz uma diferença. É isso que faz uma diferença. Passa tempo com Deus, gente. Passa tempo com Deus em oração. Passa tempo com Deus. Ale, olha, tô precisando me confessar. Vai agora. Vai agora. Deseje o Senhor. Salmo 37, versos 4 e 5 diz assim: põe no Senhor as tuas delícias e Ele dará o que o teu coração pede. Olha isso. E eu aprendi uma coisa muito interessante. Antes de pedir qualquer coisa ao Senhor que está ligada a alguma coisa material, eu sempre peço a Ele coisas que... Eu peço a Ele tesouros que não podem ser destruídos pela traça. É sempre o encorajamento, é a disciplina, é a força, é o aumento da fé, é a amplitude dos dons espirituais. Isso é muito importante. Tenha uma vida que seja agradável a Deus. Seja tudo o que você pode ser. Ah, mas na minha casa, sabe, muita dificuldade, meus amigos não rezam. Primeira coisa, amigo da gente leva a gente para o céu. Se não está levando para o céu, se não tem princípios, se não tem valores, os mesmos, parecidos, já não é amigo, é só colega. A gente tem que entender quem pode entrar na nossa vida. Se situações, pessoas e realidades entram para quebrar nossa comunhão, já perdeu, não tem. Se uma realidade entra na minha vida para quebrar minha comunhão com Deus, eu vou repensar. Eu vou repensar. Salmo 37. Janaína, Salmo 37. A palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Eu vou colocar todas essas passagens no feed para você ler depois. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Não podemos confiar no nosso achismo, nem em boatos ou fábulas profanas. A maneira sensata de agradar a Deus é obedecer seus mandamentos. Jamais pense em ser um guerreiro de oração enquanto você não tiver se arrependido das suas falhas, dos seus pecados, fechado suas brechas. Entende? Tá todo mundo aí falando que a graça, a bênção vai chegar. Isso é para 2023. Seja sábio, seja sábia. A graça chega quando estamos preparados para receber a graça. O milagre vem quando estamos preparados para cuidar do milagre. Tem muita gente perguntando sobre o Telegram. Eu vou colocar o link novamente nos stories, tá? Pode ficar tranquilo que eu coloco assim que terminar a live, eu coloco lá, tá bom? E aí você vai poder acompanhar as coisas que eu tenho partilhado hoje mesmo, mais cedo, bem cedo, 4 e alguma coisa eu já coloquei uma oração lá no Telegram, tá? O pecado te enfraquece no mundo espiritual. Uma das coisas que eu tenho repensado na minha vida, se algo entrar na sua vida para roubar sua comunhão, por mais que seja prazerosa, corte. A nossa comunhão com Deus, ela precisa ser real. Já que o milagre ele só vem quando nós temos competência para cuidar dele. Muitas vezes nós oramos pedindo a Deus milagre e a gente não tem competência para cuidar daquilo que Deus vai dar para a gente. Nós não temos competência. E a gente tem que pedir a Deus essa graça. Quarto ponto. Eu tenho que correr porque o horário já está assim, né? Quarto ponto. Não se concentre naquilo que você não é. Então eu não vou me concentrar no que as pessoas acham de mim. Eu vou me concentrar naquilo que Deus diz a meu respeito. O que eu não sou, eu não sou. Agora, o que Deus diz a meu respeito, eu sou. Sou filha, sou eleita, sou amada, sou escolhida, mesmo com todos os defeitos, mesmo com todas as fragilidades. Sou filha de Deus e você também é. Para isso, nós precisamos ter a nossa mente renovada. Uma mente renovada para crer naquilo que Deus sabe a nosso respeito, naquilo que Deus pensa a nosso respeito. Nós começamos essa consagração de 2023 falando, deixa o passado para lá. Ontem nós falamos assim, que seja quebrada todas as fortalezas.
de incredulidade, aquilo que foi estabelecido na nossa mente que nos leva a ser incrédulos, que seja quebrado. Hoje a gente está entrando num campo sobre batalha, por quê? Vai haver um momento em 2023 que você precisará se posicionar no mundo espiritual e dar ordem. Mas quando você der ordem, você sabe que está sendo ouvida no mundo espiritual, porque existe um endireitamento. Ai, Ale, nossa, muito difícil, porque minha vida é toda torta, você não sabe o que eu estou passando? Tá. E vai ficar torta para sempre? Vai ficar sempre assim? Não vai ter endireitamento nunca, não vai ter conserto nunca, não vai ter conversão real nunca, vai ser sempre essa mesmice. Ai, olha, eu tô no pecado, sabe? Tá? Não vai ter vontade de sair, não vai ter nunca, vai ser sempre isso, essa pasmaceira. Eu me concentro naquilo que eu sou. E se esse ano de 2023 eu precisar fazer oposição, lutar e guerrear, eu farei, darei ordem e vencerei em nome de Jesus. Essa é uma realidade para você. Alguém pediu para explicar o que é corpo, alma e espírito, a diferença. Vou explicar rapidamente, já falei isso algumas vezes. O corpo é aqui, né? Isso você já sabe. A alma é o campo das emoções. A sua alma é o campo das emoções. Então, os sentimentos, as emoções ali, alinhado com o pensamento. E o seu espírito é o canal direto que você tem de conexão com o Espírito Santo de Deus. Pronto? Eu espero que vocês estejam compreendendo. Eu vou para outro ponto aqui, que é muito importante, que haja renovação da nossa mente. Efésios 4, de 17 a 19, diz assim: aquele cujo entendimento foi cegado jamais verá a beleza do Senhor. Deus quer que resistamos o modo de pensar contrário a Cristo. Quando o nosso entendimento é cegado, a gente não vai entender a beleza do Senhor. Ou a gente é de Deus ou a gente não é. E eu vou dizer algo forte. Todos fomos criados por Deus. Todos. Somos a criação. Somos a criação. Mas nem todos são filhos. Só é filho quem obedece. Forte, né? E na batalha há uma necessidade de você entender isso. Eu vou te explicar um pouquinho. Não dá pra, é porque é muito, batalha espiritual é denso, é intenso, é gigante, são muitos aspectos. Mas deixa eu te dar um exemplo claro. Vou dar um exemplo claro. Pega uma família de um povo trabalhador. O pai, a mãe, os filhos, os tios. Pega uma família de um povo trabalhador. Só que essa família não consegue reter R$1. Parece que o que entra aqui sai aqui. Tô te dando exemplo, tô ilustrando para você entender um campo de batalha. Pensa, a família, o povo trabalha horas, trabalha, mas não consegue ter nada. Aí você consegue, suponhamos que um membro dessa família vem para um atendimento espiritual. Atendimento de oração, sabe aquele atendimento que você ora ali, por libertação, por cura interior? E uma palavra de ciência vem até nós dizendo assim, hereditariedade. Um aprisionamento no mundo espiritual. Essa pessoa que está recebendo oração fala, eu não quero mais ser uma pessoa que só trabalha, entra o dinheiro para uma mão, não sei para onde que o dinheiro vai. Parece que tudo que eu faço, eu trabalho, não consigo ter nada. Ela começa então a fazer uma oposição real com a vida dela ao sistema do mal. Vocês querem que eu desative? Então vamos lá, vou desativar só para explicar isso. E aí ela começa a dizer, eu não quero mais viver essa realidade de trabalhar, não ter nada, parece que sabe aquele saco furado que entra, tudo que entra sai e você nem percebe. Você já está vivendo uma realidade de hereditariedade, é real, não era nem para eu falar sobre isso aqui, muito menos nessa live, mas você está vivendo, e você então fala assim, se o inimigo de Deus está roubando a minha casa, nessa área, eu vou orar agora, Senhor. Só que você precisa entender que
quando você se levanta para fazer oposição a esse império das trevas, que já vem de longas datas na sua hereditariedade, você tem que aprender a orar da forma certa, a jejuar, a se colocar em posicionamento real com o Senhor, a levantar um altar na tua vida para que Deus seja o primeiro, a fazer de Deus a sua predileção, a adorá-lo com toda a intensidade do seu ser, porque é isso o adorno poderoso para a sua alma e para você vencer. Existem pessoas vivendo não só nisso, vamos falar de relacionamento então, vou dar exemplo para você. Olha, na minha família todo mundo tem problema no casamento, todo mundo separa. Nossa, na minha família todo mundo separa. Ou então, todo mundo, ninguém casa. Todo mundo tem filho, mora junto, mas ninguém casa, ninguém tem o sacramento. Nossa, ninguém dá certo e você vai percebendo que uma realidade hereditária, espiritual, está acontecendo ali. E que já tem uma batalha onde essa família já está envolvida. E se você não faz oposição a esse império, declarando o senhorio de Jesus, daí você diz assim, bom, pode até ter acontecido com todo mundo, mas em mim isso será quebrado. E vai ser quebrado no poder do nome de Jesus, ponto. Em 2023, em algum momento, você vai ter que se opor a uma realidade que vem na sua hereditariedade, na sua vida, já há muito tempo. Por isso que nós precisamos entender o campo da batalha muito além do que os nossos olhos podem permitir, ou muito além do que foi falado, e muito além de misticismo. Nós precisamos entender na realidade. E aí Deus está dando esses passos todos para que a gente possa compreender e vencer no poder do nome dele que está acima de toda e qualquer realidade. Isso aqui não é conversinha fiada, não. Eu já vi realidades de batalha que você não tem noção. Eu já passei por batalhas que você talvez não tenha noção. Mas eu já vi gente vencer. E já entrei em batalha com pessoas para vencer. Porque eu sei em quem eu tenho colocado a minha confiança e a minha vida pertence ao Senhor. Se eu entrar numa batalha espiritual com você, e é claro que não dá, eu vou entrar numa batalha espiritual com alguém que eu não te conheço. Normalmente eu entro em batalha com pessoas que eu conheço, que eu entendo a retidão, que tem confiança também na retidão da minha vida, e a gente se consagra junto e a gente vence. Nós já ficamos batalhando 2 anos, 3 anos por uma realidade de uma pessoa, e nós vencemos em nome de Jesus. É preciso esse posicionamento, mas é preciso esse encorajamento da alma. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso aqui não é uma live para te desmotivar, é uma live para te encorajar. Em 2023 você vai precisar estar posicionado em algum momento da tua vida para que a autoridade espiritual esteja sobre você. Ai, meu Deus. 5º ponto, agora eu vou correr com força, porque já está no horário. Pratique o perdão. Quem guarda mágoa no seu coração, quem não perdoa, não vence o inimigo. O inimigo pega a falta de perdão como brecha e faz de você um escravo. Tá? Então, quem não pratica perdão, não tem como vencer. Ok? Então são pontos específicos e pontos reais que nós precisamos entender no nosso coração. Mateus 6, de 14 a 15. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também os perdoará. Mas se não perdoarem, ele também não te perdoará. Ponto. Então, um ponto muito importante, perdoar. Perdoar é esquecer. Não, gente, é demência. Perdoar não é esquecer, não. Perdoar é lembrar sem dor. Outro ponto, cuidado com o que você diz. Aquilo que você fala, aqui ó, chave espiritual. Cuidado com o que você tem falado. O que você fala ativa coisas poderosas e também destrói tua vida. Eu tô correndo porque já tá no horário, senão eu não consigo rezar. Porque a vontade que eu tenho é de falar tudo que eu escrevi até amanhã de manhã. Porque para mim, entender a realidade do que nos cerca. Mateus 6, 14 e 15. Não perturbe o coração de vocês. Não perturbe o coração de vocês, gente. Eu colocarei todas as passagens bíblicas, todas. Na hora que eu colocar essa live, vai ter um resumo pequenininho, assim, mas muito prático, para você acompanhar todas as palavras, tá? Todas, 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 tá bom? Cuidado com o que você fala. Eu ainda quero fazer algo muito especial sobre fala, voto secreto, não é nesse momento, mas quero fazer. Outro ponto, vista a sua
armadura. Efésios 6, de 14 a 18. A live ficará salva. Por 24 horas ela vai ficar salva. Vista a sua armadura. Efésios 6, de 14 a 18. Primeiro entendimento. Couraça protege o que, gente? Coração. Segundo passo. Tenha os pés calçados em prontidão com o evangelho da paz. Ande sobre as promessas que Deus tem para você. Terceiro ponto. Use o escudo da fé. A nossa fé em Deus e sua fidelidade para conosco se torna um escudo para nós. Outro aspecto, o capacete da salvação protege a nossa mente e a espada do Espírito é o manusear poderoso da palavra de Deus. Então eu fechei 7 pontos dentro da batalha que vão te auxiliar, que vão te ajudar a orar, e nós vamos começar a consagrar ao Senhor hoje a nossa vida e pontos da nossa vida que porventura podem estar aprisionados, e nós queremos dar uma ordem no mundo espiritual para que o inimigo não venha se utilizar de nada para aprisionar. Se estamos em batalha, vencemos no Senhor. Aquele que é poderoso, ele marcha à nossa frente. Lembra da palavra de ontem, de Deuteronômio? Ele é aquele que marcha à nossa frente. Ele é aquele que marcha à nossa frente. Eu preparei hoje, muito diferente de tudo que eu já fiz, até mesmo para falar sobre batalha espiritual. Mas Deus tem me dado um entendimento muito diferente sobre batalha já há alguns anos, e eu queria externar isso com você e partilhar com você. Portanto, eu quero te convidar agora, eu quero te convidar nessa hora a trazer na sua mente aquilo que tem estado aprisionado na sua vida. Nós queremos entender onde o inimigo ele achou uma área da nossa vida para nos aprisionar, para nos entristecer, para nos fazer ficar perdidos, para não termos encorajamento. 2023 é tempo de colheita. Eu vou falar sobre colheita lá na frente. 2023 é tempo de colheita. Deus mandou a gente esvaziar os celeiros das colheitas antigas porque Ele vai trazer colheita nova. E entender que na batalha existe uma força que me é dada pelo Senhor, fará com que eu possa colher de forma sábia. Portanto, agora nós vamos colocar em oração todas as realidades da nossa vida que nós achamos estar aprisionadas, paralisadas. E eu quero te encorajar com muita verdade a orar sobre essas realidades. Amém? Então vamos nos preparar para esta oração com a certeza de que o Senhor ele está cuidando de nós. Por isso nós iniciamos pelo sinal da Santíssima Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Seu Filho Jesus, nós nos unimos nesta hora enquanto parte do corpo, parte do reino, para clamar a Ti, vem em nosso socorro. Nós sabemos que o Teu adversário sempre se levantará contra os Seus filhos, contra aqueles que o obedecem, mas nós estamos aqui nesta manhã para dizer que ele não tem poder sobre nós, que ele não tem poder sobre as realidades que nos cercam. O Senhor é aquele que é poderoso, o Senhor é aquele que faz infinitamente mais. E nós queremos nesse dia, com toda a certeza do nosso coração, assumir a total e completa libertação de todas as áreas da nossa vida que estão escravizadas pelo teu adversário. O Senhor é aquele que tem o poder, o Senhor é aquele que tem a autoridade, sonda no mundo espiritual aquilo que os meus olhos naturais não podem ver. Sonda no mundo espiritual aquilo que os meus olhos espirituais não podem ver, e eu já começo a declarar uma palavra em nome de Jesus. É o teu poder, Senhor, que traz força sobre mim, e eu assumo agora, se porventura os aprisionamentos no mundo espiritual têm causado na minha vida abatimento, tem causado na minha vida tristeza, tem causado na minha vida paralisia, eu te peço agora
O que é natural compete a mim fazer, mas o que é espiritual, que seja quebrado, e eu quero te encorajar a repetir isso. Peça ao Senhor que quebra tudo aquilo que foi levantado na sua vida e veio por parte do adversário de Deus para te destruir. Nos relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida familiar, no seu ministério, nos seus sonhos, nos seus projetos, que seja quebrado agora, em nome de Jesus. Toda batalha é vencida pela oração, pelo posicionamento, pelo comportamento alinhado. Toda batalha é vencida com uma mente que está fortificada, alicerçada em Cristo. Toda batalha é vencida pelas decisões que tomamos no Senhor Jesus e assumimos nesta hora a decisão de ser do Senhor. Edifica a nossa vida em bases sólidas. Edifica a nossa vida em bases sólidas para que possamos desfrutar ao longo de 2023 da colheita real e perfeita que Tu tens para nós. Ajude-nos nesta hora, neste dia, nesta semana, neste mês e neste ano a vencer, Senhor, todas as realidades impostas pelo inferno contra mim, contra minha casa, contra minha vida, contra os meus sonhos, contra os meus projetos. E uma coisa que vem muito forte ao meu coração é um cansaço absurdo de pessoas que estão aqui, muito cansaço, muito abatimento. Existem pessoas que estão aqui cansadas, abatidas. Volte-se para os sacramentos. Confissão, Eucaristia. Edifica sua vida em bases sólidas. Eu peço, Jesus, com toda a humildade do meu ser, venha descansar os nossos corações, venha descansar a nossa mente, venha descansar o nosso corpo. Venha nos ajudar a trilhar esse caminho e vencer no poder do Teu nome. Tu és o Deus que pode, Tu és o Deus que faz, Tu és o Deus que impera, Tu és o Deus que governa. Vai declarando isso. A declaração de hoje é: o poder de Deus é a minha força. O poder de Deus é a minha força. O poder de Deus é a minha força em todas as áreas, em todas as esferas. O poder de Deus é a minha força para vencer tudo aquilo que é hereditário. O poder de Deus é a minha força para vencer tudo aquilo que é aprisionamento. O poder de Deus é a minha força para vencer tudo aquilo que é pecado. O poder de Deus é a minha força para vencer a mim mesmo. O poder de Deus é a minha força para vencer a preguiça, a falta de foco, a desorganização. O poder de Deus é a minha força para vencer a minha indisciplina ao administrar os meus recursos. O poder de Deus é a minha força para vencer os embustes, as ciladas de Satanás. O poder de Deus é a minha força para eu orar todos os dias. O poder de Deus é a minha força para eu continuar o meu jejum. O poder de Deus é a minha força para eu vencer esse cansaço maligno. O poder de Deus é a minha força para vencer toda investida satânica contra a minha mente. O poder de Deus é a minha força. O poder de Deus é a minha força para vencer as falsas amizades. O poder de Deus é a minha força para vencer a fofoca, a inveja. O poder de Deus é a minha força para vencer todo o levante no meu local de trabalho. Tudo aquilo que é levantado no seu local de trabalho para roubar o teu trabalho, para te consumir, para te destruir. O poder de Deus é a sua força. O poder de Deus é a minha força para vencer até mesmo dentro da igreja. Quantas pessoas sofrem oposições dentro da igreja? O poder de Deus é a minha força para eu chamar à existência o que é meu por direito e por herança. Tudo aquilo que está prometido a mim na palavra é meu, é seu. O poder de Deus é a minha força para que eu tenha autoridade para trilhar todos os dias de 2023 e vencer em nome de Jesus. O poder de Deus é a minha força na vida dos meus filhos. Você vai declarando isso. O poder de Deus é a minha força. Você vai declarando, você que é casado, na vida do meu esposo, na vida da minha esposa. O poder de Deus é a minha força sobre todas as realidades vividas na minha área profissional, sobre o desemprego. O poder de Deus é a minha força. Entramos nesse dia com essa declaração. O poder de Deus é a sua força para vencer as maquinações humanas que se levantam para destruir a obra de Deus. O poder de Deus é a sua força. Você declara isso: o poder de Deus é a minha força para eu passar pelas portas que o Senhor abriu para mim. O poder de Deus é a minha força para eu vencer. O poder de Deus é a minha força
O poder de Deus é a minha força, o inferno não tem poder sobre mim. O poder de Deus é a minha força, declara isso. Declara: o poder de Deus é a minha força e nele eu já sou mais do que vencedora. Nele eu já sou mais que vencedor. O poder de Deus é a minha força sobre o meu passado. O poder de Deus é a minha força sobre os meus pecados. O poder de Deus é a minha força. O poder de Deus é a minha força. Você que vive preso nos vícios. O poder de Deus é a sua força. O poder de Deus é o seu encorajamento. O poder de Deus, ele é real sobre a sua vida. E quando eu pedi ao Senhor na preparação dessa live que ele me desse uma declaração, ele dizia tão claramente para mim: o meu poder é a sua força, filha minha. E eu quero te encorajar a declarar nesse dia, por onde você estiver. Se você estiver andando no seu local de trabalho, quando vier o seu coração, faça essa declaração: o poder de Deus é a minha força. A declaração é a liberação profética no mundo espiritual. E a liberação profética no mundo espiritual muda o campo espiritual. Ai, Ale, tem tudo difícil. O poder de Deus é a minha força. Ai, Ale, eu não vejo solução. O poder de Deus é a sua força. Eu não estou conseguindo. O poder de Deus é a sua força. E esse poder, ele está sendo derramado sobre a igreja, sobre o Brasil, sobre o mundo nesse dia e nessa hora. E eu sou capaz de dizer algo profeticamente aqui agora, em nome de Jesus, sobre todas as pessoas que estão acompanhando esta live, sobre todas as pessoas que verão esta live. Será derramado o poder de Deus nesse dia, portanto, prepare o seu coração e receba do poder do Senhor. Que a terra seja cheia do conhecimento e da glória de Deus. Que a terra seja cheia do conhecimento e da glória de Deus. O poder de Deus está sendo derramado sobre você para desmantelar todo e qualquer tipo de aprisionamento que o inimigo possa ter feito contra a sua vida. Aprenda a lutar a guerra espiritual como uma pessoa que entendeu a realidade espiritual. Nessa hora, Senhor, sela no nosso coração a certeza clara de que o teu poder está acima de todas as coisas. Por isso, nós tomamos posse. E mais uma vez, unidos nesse dia e nessa hora, nós podemos declarar: o poder de Deus é a minha força. Faça essa declaração do dia. Que o Senhor derrame sobre você todas as bênçãos necessárias para você vencer. O poder de Deus é a minha força. Existem algumas pessoas que estão na live que estão sentindo uma opressão. O que é opressão? Quando você sente essa parte da cabeça com um peso, uma dor na nuca. E eu quero pedir ao Senhor agora, eu vou orar porque Deus me trouxe isso ao coração. E quando eu sinto no meu corpo, eu sei o que está acontecendo também na esfera espiritual. Eu peço a Jesus que Ele venha descontaminar a mim e a todos que estão nessa live pelo poder do sangue dEle. E que toda a oposição de Satanás, a nossa oração e a nossa declaração caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você sentiu ou dor de cabeça ou enjoo, que você possa ao longo do dia fazer essa declaração e pedir ao Senhor: o poder de Deus é a minha força. Amanhã nós vamos consagrar todos os meses do ano individualmente. A minha partilha amanhã vai ser bem pequenininha para dar tempo de orar em cada mês, tá? Em cada mês nós vamos orar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Nós vamos fazer a nossa consagração de cada mês do ano ao Senhor. Então, eu espero você com uma certeza absurda no meu coração de que o Senhor tem feito infinitamente mais do que pedimos e entendemos. Eu espero que essa consagração esteja trazendo frutos ao seu coração. E entenda, esvazie os celeiros da colheita antiga para que a colheita nova chegue, e ela chegará. Você não tem noção do que acontecerá no 7º dia dessa campanha de oração. O céu vai se mover em direção à terra. O céu vai se mover em direção à terra. E mais uma vez, o poder de Deus é a minha força. Eu colocarei essa live no feed. Vá, escreva sua declaração, não arrefeça no jejum, permaneça firme no jejum. E eu também partilharei com vocês
no Telegram. Para quem ainda não está no Telegram, colocarei o link agora assim que eu terminar. Que Deus abençoe, Deus proteja você, que Deus te guarde, que Ele te defenda e que você vença. Declara hoje e todos os dias: o poder de Deus é a minha força. Até amanhã, se Deus quiser.